Glória a Deus, quanta emoção, não é verdade? E eu quero, nesta hora, convidar aqui o pastor Emerson Caetano e queria que você louvasse a Deus com as suas palmas pela vida desse homem de Deus e que será porta-voz aqui de Deus para nós nesse tempo de festa, nessa celebração para a glória de Deus. E pastor Emerson, para quem esteve ontem aqui, viu no nosso documentário a nossa ligação. E depois esse documentário vai para o YouTube, para as nossas redes também, para que as pessoas guardem. Mas algo assim sempre nos inspirou no pastor Emerson, na pastora Marli, sua esposa, que está ali também. É exatamente esta fibra de um homem e de uma mulher de fé, que são indesistíveis, né? Se a gente pode usar esse neologismo aí, né? Que não desistem, que são perseverantes, são focados no chamado de Deus. E eu, assim, creio que vocês são uma das maiores inspirações que nós temos para também permanecermos, não só o que nós já fizemos, mas como o pastor Jenson falou, outros 20 anos ainda de muita glória para glorificar o nome do Senhor. Então, eu fico muito feliz de tê-los aqui, que nós estamos com corações abertos de receber essa palavra no nome de Jesus. Glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus está abastecendo você para tudo que vem pela frente. Amém? Louvado seja Deus mais uma vez pela oportunidade. E eu quero já pegar carona naquilo que Deus usou o Gênesis para falar ali agora na parte da manhã também, nesse momento. Eu queria que você se colocasse em pé mais uma vez aí no seu lugar. E como eu disse ontem, eu creio realmente que Deus ele está dando continuidade, gratidão por tudo que vocês já viveram, renovação de aliança, porque sem aliança com Deus nós não chegamos em lugar nenhum, mas expectativa por aquilo que Deus fará daqui para frente, né? Então está na gratidão, está no chamado de renovação de aliança, mas expectativa no que Ele fará. Pega a sua Bíblia aí no nome de Jesus, repete comigo: Senhor Deus, eu te agradeço mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor tem feito e que o Senhor já fez em mim e através de mim. Eis-me aqui, continua usando a minha vida para cumprir o teu propósito nesta geração. A tua palavra é o meu combustível. Usa a minha vida. Em nome de Jesus. Assente-se no seu lugar, então, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cooperar mais uma vez com a continuidade disso que Deus começou a fazer e está fazendo na vida de vocês. E, para tanto, eu queria que você, nessa oportunidade aqui, novamente abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, que nós começamos ontem a falar. Salmos, capítulo de número 103, nós começamos a ler, e Deus trouxe uma palavra para eu compartilhar com você aqui na continuidade dessa realidade. Salmo 103, do 1 ao 5. Salmo 103, do 1 ao 5, está escrito assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele, repita comigo, é Ele. De novo, é Ele. Amém. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém. O salmista Davi, ele faz questão de devolver o foco para o Senhor,
mostrando como o Gênesis começou a falar aqui nessa manhã, que nós precisamos continuar com os olhos fitos no Senhor. Tudo que nós temos visto aqui nesses dias, não tenho dúvida no coração do pastor Arthur, da pastora Ana, de todos vocês, que só a mão do Senhor poderia ter feito isso. Então, por isso que o Senhor, nesse tempo, Ele está chamando a minha e a sua atenção novamente, para que nós entendamos essa realidade. O segredo é simples, nós precisamos continuar ligados na fonte. Nós não podemos, de maneira nenhuma, em momentos de festa, em momentos de alegria, ou até mesmo em momentos de dificuldade, procurar outras frontes. Mas, às vezes, isso acontece. Então, por isso, é sempre importante nos lembrarmos, é Ele, tudo é Ele, a provisão é Ele, a cura é Ele, o livramento é Ele, a ajuda vem dEle, o caminho é Ele, o escudo é Ele, tudo sempre Ele. Pastor Gênesis, como eu disse, ele começou a falar sobre esse caminho que Deus está abrindo, né? Portas que o Senhor vai fazer. É interessante que quando Deus, às vezes, Ele, ao longo desse processo de caminhada, Ele vai nos conduzindo, às vezes nós vamos nos deparar com determinadas coisas na caminhada que para nós pode ser uma surpresa, mas Ele já tem tudo sob controle. Por isso que nós precisamos sempre nos voltar para Ele, para de repente perceber, e agora? E agora, Senhor? Porque eu queria que você abrisse comigo então a sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo de número 22. Isaías, capítulo de número 22. E então, eu quero tirar algumas experiências aqui desse texto, algumas lembranças, para que nós possamos fechar aquilo que Deus trouxe ao meu coração para falar com você aqui nesse tempo. Isaías 22, versículo de número 11, está escrito assim: vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez estas coisas e nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Vou ler de novo. Vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez estas coisas, nem deram atenção àquele que há muito planejou. Deus, ele traz uma palavra para Isaías. E a palavra que Deus estava trazendo para Isaías era que chegou um momento na caminhada do povo de Israel que veio uma grande guerra, veio uma grande luta contra eles. E o Senhor levanta, então o Senhor desperta Isaías para que Isaías alertasse o seu povo. Porque Deus jamais vai nos deixar ser pegos desprevenidos. A Bíblia diz que Deus, ele fala uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito. Mas Deus sempre vai falar. Sempre Ele vai trazer direção. Então Deus usa crianças, Deus usa o jumento, Deus usa pessoas velhas, Deus usa canções, Deus usa pessoas. Mas entenda, a questão não é o que está por vir, mas a questão é se o nosso coração está sempre ligado, os nossos ouvidos estão sempre atentos ao que Deus vai estar falando. Se nós observarmos o livro de 1 Reis, capítulo de número 19, você vai perceber que no capítulo 18, Deus opera grandes coisas através da vida de Elias, ali junto com Acabe, Jezabel, todo aquele pessoal. Foi um tempo que desceu fogo dos céus, foi um tempo onde Deus realmente bradou por meio da vida de Elias. Mas um tempinho depois, quase que uma noite depois, quase que no dia seguinte depois, chega uma notícia para Jezabel. Jezabel se levanta então contra Elias. E o pior erro de Elias naquela caminhada de 1 Reis 19 foi uma só. Quando veio uma situação que ele não estava esperando por meio de uma acusação ou uma ameaça de Jezabel, a Bíblia diz que Elias, ele corre e ele entra para o deserto sem a direção de Deus. Ele ficou com medo da situação porque não era algo que ele estava esperando e ele vai para o deserto. Da mesma forma, aqui nesse texto de Isaías, o Senhor, ele chama a atenção do seu povo por isso. Ele disse: eu levantei Isaías para dizer para vocês que um cerco estava se aproximando.
Eu levantei Isaías para dizer para vocês que inimigos estavam se preparando para vir contra vocês. Mas qual foi a atitude do povo de Deus, mesmo depois de Deus ter usado um profeta para alertá-los? O texto mostra que eles olharam para os seus reservatórios. Eles mandaram que guardas, que vigias fossem até os seus reservatórios, reservatórios de água, reservatórios de arma, para perceber quantos suprimento ou qual poderio militar eles teriam para enfrentar aquele grande exército. Por quê? Um exército está vindo contra mim. Eu fui avisado por Deus de que uma grande guerra está para se aproximar. Eu vou olhar o meu armamento. Eu vou olhar como estão as minhas reservas. Mas esse é o problema. Nós acabamos de ler no Salmo de número 103. O que é que nós lemos no Salmo 103? É Ele quem nos livra da sepultura. É Ele quem cura as nossas feridas. É Ele quem traz a provisão. É Ele, tudo vem dEle. Independente do estilo ou independente da característica do desafio, o que Deus espera de mim e de você sempre, não somente até aqui, mas sempre é, antes de você buscar qualquer outro recurso, a fonte é o Senhor. Sempre nos voltando para isso. Se tem algo que eu vi aqui nesse momento desse aniversário, foi a pastora Ana, o pastor Arthur, voltando essa realidade sempre para o Senhor. Ontem eu disse em um dos momentos, quando Abraão ele ia receber aquele recurso do rei de Sodoma, mas ele diz: não vou receber para que você não diga que foi você quem me enriqueceu. O Senhor, Ele quer que sempre eu e você tenhamos esse entendimento. Os canais podem ser diversos canais. Às vezes você vai fazer uma tubulação, uma rede de esgoto, uma rede fluvial para uma casa. Tem o canal que vai levar aquela água necessária para descarga. Tem o canal que vai, às vezes, levar água para lavar uma roupa. Mas tem um outro canal que passa por um outro instrumento para levar água potável que você vai beber. Os canais são diferentes, mas a fonte é uma só. Nós precisamos entender essa realidade. E nesse texto aqui, o que Deus levantou Isaías para falar com o povo foi esse: não desvie os olhos de mim, por causa do tamanho do exército, do tamanho do desafio. Não adianta você correr para o que você tem, não adianta você correr para o seu suprimento, não adianta você correr para o seu reservatório. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Por isso eu quero que você acompanhe comigo alguns textos mostrando essa realidade para que eu e você entendamos. João capítulo de número 4, versículo de número 10 e 11. João capítulo 4, versículo 10 e 11. Está escrito: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará em você uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Qual foi a realidade? Aqui nós sabemos, tinha uma mulher que ela estava já no 6º relacionamento. Não era falta de esforço, não era falta de trabalho, não era falta de dedicação. Ela ia naquela fonte buscar água para sua família, mas tinha uma fonte, um desejo dentro dela que não era saciado. Só Deus podia saciar. E é tão interessante que Jesus diz: se você soubesse quem está me pedindo, quem está te pedindo, você me pediria uma água que eu vou resolver seu problema de uma vez. Está lembrado? De novo, eu estou sempre conectando o que nós estamos falando aqui, como que nós falamos ontem, para que você não se esqueça. Abraão recebe algo de Deus. E quando ele olha, ele fala: Senhor, eu tenho um coração grato, porque o Senhor está me dando vitórias contra os reis, contra tantas coisas. Mas eu tenho um desejo dentro de mim que ainda não foi saciado. Um filho. E o que Deus falou para ele? Eu já estou cuidando dessa realidade aí. E o seu galardão está comigo. Eu estou cuidando disso. Então entenda, nós precisamos sempre nos voltar
para Deus. Iba, Deus está falando para você aqui nessa manhã. O mesmo Deus que te trouxe até aqui, Ele permanece sendo a fonte. Desafios iguais ou maiores virão daqui para frente. Inimigos iguais ou talvez maiores virão daqui para frente. Mas volta sempre na fonte, porque aquele que trouxe você até aqui, Ele vai continuar te sustentando com resposta, com provisão, com livramento, com caminhos, com portas, até onde Ele tem para você. A origem é uma só. Não mude a origem. Não desvie o foco. E algo que Deus tem queimado no meu coração nesse tempo é para que você continue tendo a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Hoje nós, infelizmente, estamos tendo muitas coisas onde as pessoas, às vezes, eles ficam pensando se de repente aquilo que está se pregando ali está realmente na Bíblia. Não, faça e continua fazendo da Bíblia a regra de fé e conduta de vocês aqui. Não importa o que os outros estão falando, fica firme com a palavra do Senhor. Continua liberando essa palavra, ela vai criar todas as coisas. Nós precisamos voltar para essa realidade. Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13. Jeremias 2:13. O Senhor levanta Jeremias e diz o seguinte: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Estão procurando em fontes que hoje você olha, tem, amanhã não tem mais. Mas o Senhor, Ele é fonte permanente. Davi disse: todas as minhas fontes estão em ti, todas. Se é o momento da provisão, Deus é o Jeová Jiré. Se é o momento de cura, Ele é o Jeová Rafá. Se você precisa de uma referência, Ele é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a sua bandeira. Se você precisa de paz, Ele é o príncipe da paz. Se você está diante do impossível, Ele é o Deus do impossível. Todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes. Continua tendo isso como regra de fé e conduta no seu coração. Não é a causa, não é a área, não é o problema. Todas as minhas fontes estão em ti. Ele é a fonte. Por isso, quando você lê aqui o que a Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16. Olha bem. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas. De novo, tudo que vemos aqui foi porque Deus liberou uma palavra sobre uma família. E Deus foi trazendo e está trazendo pessoas que acreditam nessa palavra. Houve um momento que eu estava, de novo, conversando com o meu pastor Arthur. Eu fico só ligado. E estávamos trocando uma palavra de algumas situaçõezinhas. E ele disse: pastor, houve uma situação que eu precisava tomar uma decisão sobre entrar num lugar ou não entrar num lugar. Entrar debaixo de uma situação ou não entrar debaixo de uma situação. Mas ele disse: nós fomos para a oração, para perguntar, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Será que o Senhor não está nos direcionando de outra forma? Porque você precisa entender isso. Existem fases na nossa vida, e dentro dessas fases é importante que eu e você entendamos o direcionamento de Deus para nós ao longo do processo. Há um momento que você está apenas ouvindo, como o pastor Gênesis bem falou aqui. Existe um outro momento que você já ouviu e Deus começa a falar com você. Está na hora de mudar de posição. Agora eu não quero você só ouvindo, eu quero você falando lá. Há um momento que você ouve porque você precisa de direção, mas há um outro momento que Deus fala: eu vou começar a usar você como uma direção, como um instrumento. Lembra de Moisés? Há um momento que Moisés estava no meio do povo, mas teve um novo momento
que as pessoas já estavam ali, tinham guerreiros ali, tinham tantas pessoas preparadas. O que Deus falou com Moisés? Está na hora de você ir para uma outra posição, aonde você só vai levantar as mãos, as pessoas vão olhar para você como referência, e elas vão fazer o que tem que ser feito. Entenda, nós precisamos estar atento ao direcionamento de Deus. O dia de ontem para nós, ele serve de experiência. Tudo que Deus tem para nós está na frente. Nós não desprezamos as experiências do passado, mas nós precisamos estar atentos aos direcionamentos para cada dia. Há um momento que nós clamamos a Deus, e Ele diz: ficai quieto e veja o livramento que eu vou dar. Mas tem um outro momento que nós clamamos ao Senhor, como lá em 1 Samuel capítulo 30, Davi ora a Deus com 3 dias de atraso, tinha perdido família, tinha perdido amigos, tinha perdido tantas coisas, e ele orou ao Senhor: Senhor, 3 dias de atraso, levaram meus filhos, esposa e tudo, o que eu faço? Deus falou: vai atrás. Com 3 dias de atraso, vai atrás. A questão não é o tempo, a questão é se você está atento ao direcionamento. Se Deus falar, fica quieto, que eu estou trabalhando, fica quieto, porque o Senhor está trabalhando. Se Ele falar, corre atrás, porque eu estou direcionando, pode ir, porque a porta que estava fechada ontem, Ele está abrindo hoje. Se Ele falar, vai pelo caminho, é Ele que está dizendo, eu estou fazendo. Quando você chegar lá, você vai ver que eu estou nesse negócio. Então é por isso que nós precisamos entender. Jesus, ele caminhava com os discípulos, e ele fazia sempre questão de dizer para os discípulos: as palavras que eu tenho vos dito, eu tenho ouvido do meu Pai. Eu não ouvi, eu tenho ouvido, eu estou com o Pai está comigo. Nós precisamos sempre voltar o nosso coração para essa realidade. É Ele que sustenta todas as coisas. Foi isso que nós lemos aqui em Colossenses 1,16. Ele cria, Ele gera, Ele sustenta. Tudo é nele, tudo é para Ele e tudo é por meio dEle. Quando você vê o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 1, você conhece bem a história, mas é sempre importante lermos Gênesis 1, verso 1. No princípio a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja. Deus não precisa que tenha nada para Ele criar. Ele só precisa que nós estejamos atentos ao direcionamento. Aonde hoje parece que não tem nada, uma só palavra que o Senhor disser, começa a acontecer algo aonde não tinha nada. Ele não precisa de um ponto para começar. Ele não precisa de algo. Não, Ele é. Ele é, se não tiver, Ele cria. Então, não coloque a sua expectativa apenas no que você está vendo. Coloque a sua expectativa nele, porque os seus olhos estão vendo aqui. Mas quando você levanta os seus olhos para aquele que é o Senhor, Ele começa a mostrar para você. Você não está vendo porque você está aqui. Levanta os seus olhos e você verá o que eu já comecei a fazer lá na frente. Ei, Ele faz. Ele cria, tudo é nele, por meio dele e para ele. Põe isso no seu coração. A origem é ele, a fonte é ele. A sustentação é ele. Deuteronômio capítulo de número 10. Deuteronômio 10, versículo de número 14. Ontem eu li pouca Bíblia aqui com você, hoje eu vou ler mais. Você vai sair daqui com a cartucheira carregada. Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Olha, a terra e tudo o que nela há. Significa que você pertence a Deus. O recurso que eu e você precisamos pertence a Deus. Todas as coisas estão em Deus. Então, se tudo está em Deus, é por isso que o salmista falou no Salmo que nós lemos, 103.
Ele tem resposta para a sepultura, Ele tem resposta para a doença, Ele tem resposta para a provisão financeira, Ele tem resposta para todas as coisas. Nós precisamos sempre nos voltar para Ele. Salmo de número 24, versículo de número 1. O mundo e os que nele habitam, o solo, todas as coisas pertencem a Deus. Levítico, capítulo de número 25, versículo de número 23. Levítico 25, versículo 23. Olha o que está escrito. Levítico 25, versículo 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Tudo que nós fazemos aqui, nós somos peregrinos. Mas eu e você pertencemos ao Senhor e a terra pertence ao Senhor. Põe uma coisa na sua cabeça. Quem decide o destino é só quem é dono. O resto é apenas proprietário por tempo determinado. Quem decide o destino é quem é dono. Tem pessoas hoje que podem estar numa posição ou numa realidade que de repente você acha que resolve. Não, resolve por um tempo determinado. Mas o Senhor resolve para sempre. Porque tudo pertence a Ele. Por isso nós erramos quando nós trocamos as fontes. Nosso coração precisa ser esse. Eu não sei qual caminho o Senhor vai usar. Eu não sei qual estratégia o Senhor vai usar. Eu não sei qual instrumento o Senhor vai usar. Mas se eu tenho uma palavra do Senhor para fazer algo, eu vou continuar acreditando que o Senhor vai usar o que o Senhor quiser. Mas a vitória vai vir do Senhor. O Senhor vai me conduzir. Por isso ele repreendeu o povo de Israel em Isaías 22, como eu disse. Porque o problema ou a questão não era para eles voltarem os olhos para o tamanho do desafio. A questão não era para eles voltarem os olhos para o reservatório, onde tinha água ou onde tinha o armamento. Mas eles precisavam voltar os olhos para o Senhor. Ninguém se levanta contra você sem que Deus esteja percebendo. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Enquanto eu e você estamos dormindo, e o maligno está preparando tantas coisas contra mim e contra você, Deus está lá tranquilo, só observando. Pastor, e o que Deus está esperando? Que eu e você cheguemos diante dele a cada dia e falemos: eu não sei o que vem pela frente, mas todas as minhas fontes estão no Senhor. Eu estou esperando um direcionamento do Senhor. Estou esperando uma resposta do Senhor. Êxodo capítulo de número 19. Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós não somos independentes. Nós não somos um lote vago. Fala para o irmão que está do seu lado. Você não é lote vago. Você não é independente. Deixa eu explicar rápido. Um lote vago, em alguma das situações, dependendo das situações, não tem aquela situação que às vezes a pessoa fica olhando ali um lote, está muito tempo vago, por mais que a gente saiba que tem um dono, um lote vago, não sei o quê, ou em terreno, de repente chega alguém e fala: eu vou invadir, porque tem muito tempo que não acontece nada aqui. Tem outras pessoas que parece que são rodoviárias. Cada hora chega uma coisa, não é isso mesmo? O ônibus na rodoviária não é assim, uma hora entra um, uma hora entra outro, uma hora entra um, uma hora entra outro. Não. Eu e você não somos lote vago, nós temos um dono. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E na minha vida e na sua vida, nós não somos rodoviária para cada hora entrar uma coisa, trazendo uma direção. Nós somos templo do Espírito do Senhor. Já tem alguém morando em nós. Nós só precisamos parar e ouvir: Senhor, o Senhor está aqui. Eu estou esperando as ordens. Eu estou esperando qual é o direcionamento. Por quê? Porque eu não decido. Nós fomos comprados por um alto preço. Você não decide. Você bate continência de acordo com o direcionamento. E aqui,
no livro de Êxodo, capítulo de número 19, verso 5, o Senhor diz assim: sereis minha propriedade peculiar, porque toda a terra é minha. Ele está falando não só a terra, mas todos nós pertencemos ao Senhor. Se já pertencíamos no Velho Testamento, no Novo Testamento muito mais, porque o Senhor nos comprou por um alto preço. Então lembra disso aí. Não é o tamanho do desafio, não é o tamanho do projeto, não é o tamanho do gigante, mas a questão é: todas as minhas fontes estão em ti. Eu vou primeiro para o Senhor, para saber o que Ele tem para dizer sobre esta realidade. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Estou lendo com você vários textos para que você não se esqueça. Iba, para que eu não me esqueça, vocês estão debaixo de um chamado de Deus. Foi Ele quem chamou vocês. Essa casa e vocês nasceram debaixo de um direcionamento de Deus. Ele trouxe vocês até aqui. Continuem ligados na fonte. Ele tem direcionamento para cada passo daqui para frente. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Está escrito: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Então nós voltamos novamente para o texto lá de Isaías 22, verso 11. O texto de Isaías 22, versículo 11. Vamos voltar lá, para que a gente sempre fique ligado no direcionamento. Isaías 22, verso 11. Ele disse: fazeis também reservatório entre os dois muros, para as águas do açude velho, mas não cogitais olhar para cima, para aquele que suscitou estas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. Irmão, o texto aqui é uma chamada. Não tem problema você olhar para os seus recursos, porque isso faz parte da administração. Não tem problema você avaliar o contexto, isso faz parte de prudência. Mas ele está dizendo assim: mas vocês não olharam para aquele que há muito os formou. Não se esqueça disso. Sempre olhe de onde você saiu, aonde você está e para onde você está indo. Eu ouvi o testemunho aqui. Quase que eu achei que o irmão do testemunho aqui da recuperação era o Lázaro. Porque tantas facadas, sério. Às vezes nós nos esquecemos disso. Quem pode livrar uma pessoa de tantas realidades como essa, onde o inimigo está batendo, tentando matar. Mas a vida pertence ao Senhor. Quando nós olhamos para uma realidade dessa, você tem que olhar de onde você saiu, como ele falou, o improvável. Às vezes, no meio do caminho, pode acontecer sim, nós somos seres humanos. Pode acontecer a tristeza, a frustração, a decepção. Mas o segredo está sempre em um lugar. Volte para a sua origem. A sua força está na sua origem. A sua força está na sua origem. Origem fala de início, de princípio, daquilo que nasceu ali no coração de Deus. Quando Deus coloca um projeto no meu e no seu coração para fazer, não nasceu em nós, nasceu nele. Nasceu nele. Muitas vezes, sabe por quê? Muitos sonhos se frustram, porque às vezes nós nos esquecemos que o sonho que Deus nos deu não nasceu no nosso coração. Nasceu no coração de Deus e Ele, pelo seu poder, colocou no nosso coração. Se nasceu no coração dele, é Ele quem dirige, é Ele quem sustenta, é Ele quem guia. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem de novo aqui. Ele foi a fonte. Ele foi a fonte desse projeto. Isaías, capítulo de número 46, verso 3 e verso 4. Olha bem, Isaías 46, verso 3 e verso 4. Desde que vocês nasceram, eu tenho carregado vocês. Será que você consegue entender isso aqui que o Senhor está dizendo? Olha lá.
Ouvi-me, ó casa de Jacó, e o restante da casa de Israel, a quem desde o nascimento eu carrego e levo nos braços. Eu estava ouvindo um pouquinho hoje a história, pastor Arthur e pastora Ana. Aí eu estava dizendo para eles, a Ana já vem para a terceira geração, quarta geração da família. Terceira geração, Arthur segunda, né? Quarta. Eu falei que eu sou a primeira, que eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Mas deixa eu te explicar. Tem coisa que já está no coração de Deus para acontecer lá na frente que nós nem imaginamos. Você imagina, a Ana estava falando que encontrou registros da sua avó ou bisavó? Bisavó, registros do passado, hein? Lá atrás. Você tem noção do que é isso? Alguém lá atrás que entregou a vida para Jesus. Ela nem sabia por quantos anos ela iria viver, mas Deus já tinha as bênçãos geracionais, porque as promessas de Deus para mim e para você não diz respeito só a nós, querido. Ei, as promessas de Deus para mim e para você diz respeito aos que virão depois de nós, através de nós, e os que estão do nosso lado. Tem promessa de Deus na sua vida que não é só por causa de você, é porque muita gente vai ser abençoado por meio da sua vida. Você é canal, você não é canal. A fonte é Ele. É por isso que Ele sustenta essa promessa. É por isso. Porque nós não imaginamos o que Deus vai fazer através do cumprimento de uma palavra dEle na nossa vida. Não imaginamos. Mas o que Ele está dizendo aqui? Desde o seu nascimento, eu estou carregando vocês. Toda vez que eu olho para esse texto, eu me lembro. Um dia tinha cabelo, hoje não tem. Mostrei para o pastor Arthur aí, minha barba está branca aqui. Mas eu mostrei para ele que já tem cabelo branco na minha mão. Mas ali tem uma promessa, ele está dizendo. Põe lá no versículo 4, por favor. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. Você pode mudar, querido. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de estado, você pode mudar de país, você pode mudar a fisionomia, você pode mudar tudo. Deus é o mesmo. O que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. As circunstâncias mudam, mas a fonte é a mesma. Aleluia! Circunstâncias mudam. Eu jamais, como eu disse, imaginei estar no Nordeste, mas como tem sido tremendo perceber, o Nordeste pertence ao Senhor. Aleluia! Da mesma forma que Ele realizou promessas em Belo Horizonte, Ele tem cumprido promessas no Nordeste. É por isso que nós precisamos entender sempre, Deus está nos conduzindo, irmãos. Como é que nós podemos fazer projetos? Como é que nós podemos fazer qualquer coisa sem confiar em Deus, se tudo que nós temos vem do Senhor? Como? É Ele. Vou trazer de novo a canção de ontem, como ele disse. É Ele. Por causa dele que eu estou perdendo a minha vida. Por causa dele. Mas a mesma canção diz: Ele virá. Ele virá. E Ele vem de diversas formas. Tem um momento que Ele vem, como ontem, sentou do lado e falou: estou percebendo que você está precisando de um carinho. Então eu vou sentar do seu lado e vou falar: seja forte porque eu estou contigo. Tem um outro momento que Ele virá, quando todos estão pensando que é o seu fim. Ele está dizendo: é um novo começo, não é o fim. Quando Ele vem trazendo aquilo que Ele tem como propósito. Não se esqueça disso, pastor. Não se esqueçam, pastores. Eu tenho certeza, cada passo que vocês estão dando conduzidos pelo Senhor, o inferno está louco. Eu estou avaliando.
deve ter capeta fazendo campanha de tudo que é lado. Porque às vezes a gente acha, irmão, que o inimigo não jejua e não ora. A Bíblia diz que os profetas de Baal estavam no monte, né? Orando, jejuando, pelejando para tudo quanto há. Mas põe isso no seu coração. Não esquenta a cabeça com o que o diabo está planejando contra você, não. Gaste o seu tempo querendo saber o que Deus tem para dizer para você daqui para frente. Gaste o seu tempo ouvindo Deus. Hoje não vai dar tempo para nós falarmos sobre isso. Mas uma das traduções da palavra quarto é dispensa. Uma das traduções da palavra quarto é dispensa. Quando Jesus ensinou os discípulos e falou: entra no seu quarto, fecha a porta sobre ti e ora ao teu Pai que te vê em secreto. E quando você estiver ali, ele diz, ele te ouve e te recompensará. Sabe por quê? Porque da mesma forma que uma das traduções da palavra quarto é dispensa, quando você entra no seu local de oração com o Senhor, no seu quarto, você está tendo acesso à dispensa e ao dono da dispensa. Por isso que ele diz, ele te ouve e te recompensará. Está lembrado de José? O patrão colocou José aonde? Para tomar conta da dispensa. Mas quem era o Senhor de José? Deus. E a Bíblia diz que tudo que colocou nas mãos de José prosperava. Por quê? Porque o dono da dispensa estava com José. Ei, não é a circunstância, mas é de onde vem a provisão. É o dono da dispensa, é a fonte. Coloca isso no seu coração hoje. Deixa ele te conduzir. Fica de pé no seu lugar. E abre comigo o último texto aí, de Deuteronômio, capítulo de número 28, verso 7, verso 8. E fala para o irmão que está do seu lado, essa palavra é para você. Olha aí, Deuteronômio, capítulo de número 28, versículos 7 e 8. Dá para colocar para nós aqui a mídia? Deuteronômio, olha lá. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Olha aí. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Versículo de número 8. O Senhor determinará. Ei, Ele está dando uma ordem. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo o que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o teu Deus. Ele é o dono de tudo. Se Ele te colocar aqui, Ele te abençoa. Se Ele te colocar lá, Ele te abençoa. Se Ele te colocar em outro lugar, Ele te abençoa. A fonte é Ele. Põe isso no seu coração. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se você fizer do Senhor a sua fonte, independente do tamanho do desafio, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Ele vai te abençoar. E eu quero dizer para você, não é palavra de efeito, é palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos. Depois dessas coisas, o que te aguarda, só Deus sabe. Mas Ele já liberou uma palavra para você. Permaneça ligado na fonte. Ele tem respostas. Eu gostaria que você orasse nessa manhã. E com transparência você fizesse essa oração. Eu não sei o que me aguarda quando eu sair dessas portas para fora aqui, pastor. Fala com Deus. Eu não sei o que me aguarda nem quando eu sair dessas portas para fora aqui.
Podem ter armadilhas armadas contra você. Você não sabe o que te aguarda amanhã, quanto mais nos próximos 20 dias. Mas todas as suas fontes estão em Deus, e Ele é poderoso para te sustentar. Então, enquanto a pastora Ana adora aqui, nos últimos 5 minutos, eu quero pedir você mais 5 minutos para que você ore. Pode adorar, por favor, pastora, e logo depois dessa adoração nós vamos orar. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder. Ele virá, E o governo está nele, vejam ele traz contigo a sua recompensa. ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, Contigo a sua recompensa. Senhor Deus, o nosso coração está convicto nessa realidade. Tudo que nós precisamos está no Senhor, Pai. Todas as nossas fontes estão em Ti. Por isso, ó Deus, nesse aniversário de 20 anos da IBA, eu oro mais uma vez. Não nos deixe esquecer, ter gratidão diante do Senhor por tudo que o Senhor já fez. Não nos deixe esquecer que o Senhor nos chama para renovar a aliança a cada dia. Não nos deixe, ó Pai, desprezar a expectativa do que o Senhor fará daqui para frente. Mas ajuda-nos no nome de Jesus a não perder o foco. Todas as nossas fontes estão em Ti. Continua conduzindo essa igreja, continua conduzindo esses pastores, continua conduzindo essa liderança, continua conduzindo essa membresia, independente do que venha acontecer na caminhada, que eles sempre se voltem para a fonte que é o Senhor. Que o Senhor use o canal que o Senhor quiser, os instrumentos que o Senhor quiser, mas ao Senhor daremos toda a glória, porque tudo vem de Ti e pertence ao Senhor. Todas as coisas pertencem a Ti. E nessa manhã de celebração, depois de tantas coisas que nós vimos aqui, trazendo na nossa memória a bondade e a misericórdia do Senhor, nós queremos orar mais uma vez. Põe a mão no seu coração aí nesse momento. E quando eu peço para você colocar a mão no seu coração, não é misticismo. É porque a Bíblia diz que de tudo quando você deve guardar o seu coração. Porque é daí que procede todas as coisas. Antes de você falar com os seus lábios, Deus já sabe o que está no seu coração. Por isso eu gostaria que você repetisse comigo e dissesse assim: Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã de gratidão e de celebração ao Senhor.
Mas se de alguma forma eu me perdi, em algum momento eu me esqueci qual era a minha fonte, eu me arrependo nessa manhã e eu declaro: todas as minhas fontes estão em Ti. Que todos os dias que o Senhor ainda tem para mim, nesta geração, eu jamais me esqueça. O Senhor usa os canais que o Senhor quiser, mas a fonte é o Senhor. Guia a minha vida por amor do Teu nome. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã e agradecer Ele mais uma vez. Ele usa os canais que Ele quiser, mas a fonte é Ele, é Ele e é Ele. Antes de voltar a palavra para o pastor Arthur, a Bíblia diz que nós não podemos perder as oportunidades. Por isso eu não perco a oportunidade. Porque por mais que você tenha recebido um convite para vir aqui, quem te trouxe foi o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus te trouxe, Ele te trouxe para te trazer essa lembrança de que a fonte é Ele. Por isso, se tem alguma pessoa que entrou aqui nessa manhã e de repente você tinha se desviado do caminho do Senhor, porque Deus te conhece, ou você não tinha confessado Jesus como Senhor e Salvador, e hoje você fez essa oração, entregando os seus dias nas mãos do Senhor. Se tem alguma pessoa que entrou aqui, estava desviado, ou não tinha confessado Jesus, e você fez essa oração, levanta a mão aonde você está. Tem alguma pessoa aqui nessa manhã que está se reconciliando com Jesus, ou que está entregando a sua vida no caminho do Senhor? Tem alguma pessoa? Tem. Glória a Deus mais uma vez, porque é uma reunião de santos. Mas eu quero dizer para você de novo, hoje é dia de festa. Você vai ter um crédito, mas você está ficando com uma dívida grande, porque tem um monte de gente para você convidar para vir aceitar Jesus, que estavam desviados no caminho do Senhor. Então não se esqueça, é minha e sua responsabilidade. Então glória a Deus, porque se você veio, essa palavra era para você, mas continua fazendo o que Deus te chamou para fazer, em nome de Jesus. Pastor Arthur, no nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Deus te abençoe. Glória a Deus. Quantos receberam da parte do Senhor nessa manhã? Amém. Ontem nós falamos aqui que o momento desse é ímpar. O pastor Emerson falou até que tem coisas que nós temos que aproveitar a oportunidade, porque são únicas. E nós entendemos que esse tempo aqui que nós estamos vivendo é um ato profético. Os 20 anos da Igreja Batista do Amor nessa cidade é um ato profético. Então, cada momento nós temos recebido uma porção especial e específica para as nossas vidas, e temos ministrado ao coração do Pai. Ontem à noite, hoje de manhã, e nós vamos ter um encerramento desse ato profético hoje à noite. Amém? Hoje às 18 horas. E eu quero lançar aqui, sabe, não vou falar um desafio, porque nós já recebemos no coração, mas eu quero que você traga à sua memória exatamente aquela pessoa que você deseja que faça parte dessa história também. Amém? Você faz parte da história, sim ou não? Quantos fazem parte dessa linda história? Mas Deus quer escrever essa história na vida de outros, para torná-las também, como eu e você, cartas vivas de Deus. E sabe, a pessoa mais provável de trazer aquela pessoa improvável é você, o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, aquela pessoa que está como pródigo. Então hoje às 18 nós vamos voltar a essa casa, mas vamos trazer pelo menos mais um. Amém? Amém, povo de Deus.
Coloca no seu coração, porque vai ser um momento tão lindo. Vai ser um momento tão lindo. O fechamento desse ato profético. Eu falei ontem, a gente está vivendo como se fosse uma conferência. E na conferência nós queremos mais, beber mais. Nós não abrimos mão de nenhum dos momentos. Então não abra mão da porção que está destinada também hoje às 18. Não abra mão, mas lembre-se, você agora recebeu crédito. E Paulo falou, não quero ficar devendo nada a ninguém, a não ser o amor de Deus. Então você vai derramar esse amor. E eu tenho certeza que essa pessoa vai vir. Amém? Você crê nisso? Você vai ser um anfitrião. É um anfitrião, venha, mas traga mais um, em nome de Jesus. Parece que eu estou vendo ali os diáconos já preparados para servirem o bolo. E nós vamos cantar parabéns. Amém, vai ter bolo. Isso. Os pastores vão subir aqui para cantar os parabéns juntos. Eu quero agradecer a presença do meu amigo, pastor Marco Aurélio, da Igreja Presbiteriana Renovada, meu amigo de compás, do Conselho de Pastores. Muitos alegres a sua presença. Pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele. Amém. Os pastores subam aqui, vamos cantar os parabéns. Amém. Aleluia. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Parabéns pra você nessa data Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Iba! Aleluia! Amém. Amém, povo de Deus. Iba, 20 anos, uma história de amor. Nós amamos porque Ele amou primeiro, amém? Parabéns, Igreja Batista do Amor. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí, celebre, é festa.